Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês novas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E pessoal, comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Nesta segunda-feira, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo indicou que pode haver um racha entre os ministros do STF. Segundo a Folha, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, se indispôs com os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes em julgamentos nos últimos meses e colocou em risco seu poder de articulação como chefe do tribunal. Barroso derrotou Moraes e viu suas teses saírem vitoriosas em ações sobre a chamada revisão da vida toda do cálculo de aposentadorias e outra relativa às sobras eleitorais, que poderia levar à troca de 7 deputados na Câmara dos Deputados. Ministros relataram à Folha, de forma reservada, que a irritação de Moraes ficou maior porque Barroso teria articulado nos bastidores a mudança de posição do ministro Luiz Fux, que foi decisiva para o resultado do julgamento, que terminou em 6-5. Já Gilmar Mendes ficou irritado com a interrupção da análise da ampliação do foro especial na Corte, tese defendida pelo decano. Barroso paralisou o julgamento ao pedir mais tempo para análise, quando já haviam 4 votos a favor. O caso agora está parado por pedido do ministro André Mendonça. Piotto, começamos com você. Você falava sobre isso no bloco anterior, né? A gente está trazendo aqui esse bastidor. Por um bom tempo a gente acompanhou aqui decisões do Supremo Tribunal Federal, muitas eles agindo de forma como se fosse um consórcio, como se fosse um monobloco, decisões muito similares, e agora a gente tem percebido ao longo aí das últimas decisões divergências que são comuns também no campo jurídico, né? Cada um tem a sua argumentação, mas queria te ouvir também o que talvez esteja por trás aí desse embate entre Moraes, Gilmar e o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e quem ganha, quem perde aí com essas divergências, Piotto? Paula, vamos lá. Eu vou só contar uma rápida história aqui. Quando houve o impeachment da Dilma, aquele processo ia começar a avançar, eu fui entrevistar o então ministro Fachin, recém-chegado ali na corte. E o ministro Fachin, que na verdade fez a revisão da lei do impeachment, que no final não deu em nada porque eles fatiaram lá naquele julgamento para surpresa, espanto e revolta de ninguém menos do que Fernando Collor. Todo mundo se lembra do que deu, a Dilma foi cassada, mas manteve os direitos políticos, o que é uma afronta a lógica semântica de uma cassação política, sem contar a questão jurídica. Mas vamos lá. À época, o ministro Fachin me disse que o Supremo, ele tinha chegado e entendido que o Supremo eram 11 ilhas. Confesso que tenho saudade desse tempo, porque recentemente o Supremo se tornou uma ilha gigantesca, né? Ou um arquipélago ali que jogava junto, de 10-2, dependendo se tinha, de 8-2 ou de 9-2. Dependendo se tinha 10 ou 11 ministros no Supremo, se estava fechado ou não. Agora a gente está vendo uma reação, e essa primeira reação, talvez a mais pública e mais que chama atenção recentemente, foi justamente no julgamento das sobras eleitorais. Ali, o ministro Alexandre de Moraes chegou não só a discordar do voto do presidente da Corte, o ministro Barroso, como disse, essa é a opinião de Vossa Excelência. Ué, é um ministro supremo, claro que é a opinião dele. É preferível que seja só a opinião dele. É assim que eles chegam lá, porque tem notável saber jurídico, enfim, libado a reputação. Essa é a lógica. Então, eu espero que ele tenha um voto dele, o entendimento dele. Bom, vamos lá. Depois também teve a própria ministra Carmen Lúcia, voltou ao assunto dizendo assim, porque ela também, digamos, foi a tese vitoriosa, com a qual o ministro Alexandre de Moraes discordou. E ela disse assim, eu não votei isso que o ministro Alexandre tinha dito, não. Porque ele falou assim, então todos estamos aqui como... Não. Ele quis, digamos, colocar um entendimento geral contra o argumento dele, como se fosse uma vítima nesse processo. E a ministra Carmen Lúcia ficou do lado do ministro Barroso nessa questão e defendeu a visão dela. Que até naquele momento a regra era aquela, então, obviamente, não se podia mudar.
era vontade popular. A partir de então, o Supremo voltou a um novo entendimento. A nova eleição tem um novo entendimento. Esse, digamos, princípio de conflito ali, o que deveria ser apenas uma questão técnica, porque ministros têm opiniões diferentes, divergentes e podem divergir da lógica democrática. Olha que interessante falar de democracia no Supremo. Parece que o Supremo nem ele gosta de democracia interna, porque é natural que 11 ministros possam divergir, até é esperável que isso ocorra. Pode ser que tenham ali similaridades de pensamento e formem uma maioria, como em algum momento vai ser formada. Agora, por que há toda essa preocupação? O grupo que tinha quase que o Supremo na mão, parece claramente isso, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que estavam muito próximos. Quem não se lembra daquela cena, acho que nos últimos momentos do governo Bolsonaro, em que foi lá o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes ali dizendo, olha, acabou, o resultado é esse e tudo mais. Saíram daquela reunião com os ministros do Supremo, era presidido pela Rosa Weber, saíram juntos o ministro Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes, que parecia exatamente um bloco ali que angariou apoios. Flávio Dino provavelmente faz parte desse apoio. E agora a gente está vendo o presidente da corte percebendo que ele é presidente da corte em algum momento do ponto de vista só teórico, não prático. E ele está exercendo agora essa autoridade como presidente da corte. Eu confesso que só não sei se ele pode, por exemplo, mandar fechar esses inquéritos todos, porque foram abertos de ofício por uma decisão do Toffoli, quando era presidente da corte, e nomeou Alexandre de Moraes como o presidente desses inquéritos. A minha pergunta, e obviamente eu confesso, não tenho como dizer agora, se ele poderia fechar, porque que não faz sentido jurídico, não faz um inquérito aberto há tanto tempo. O presidente do Supremo, porque obviamente isso foi aberto por um outro presidente, né? De ofício, o que já é uma ilegalidade, enfim, mas ele concordou lá atrás, ele pode mudar de ideia ou não, mas eu não sei se ele teria poder para derrubar esses, ou pelo menos mandar fechar esses inquéritos que, segundo Alexandre de Moraes, termina quando termina. Vai terminar quando terminar, ponto. O que não é uma resposta técnico-jurídica nem aqui, nem na China, nem na Venezuela, nem em lugar nenhum. Augusto, curiosa para ouvir aí sua análise desse embate aí que está se desenrolando no Supremo entre três ministros de peso aí, né? Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e também Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo atualmente. Antes que se formassem blocos, né? Se formasse um bloco quase, que quase chegou à unanimidade ali, porque sob o silêncio dos dois nomeados, indicados pelo presidente Bolsonaro. Até que se formasse, você tinha divergências, houve discussões ásperas entre o Barroso e o Gilmar. O Gilmar com quase todos, o Gilmar chamando de covarde, só não haverá salvação para o juiz covarde, sei lá de onde ele tirou essa frase, mas dirigida ao Nunes Marques. O Gilmar brigou com meio mundo. Ali eram 11 ilhas, eu também tenho saudade dessa época. Que começou a mudar, surpreendentemente, por uma frase dita pelo Fux. Não esperava que viesse dele, né? Mexeu com um, mexeu com todos. Não é assim. Não é assim. Sobretudo quando se tem discussões altamente duvidosas, como as que vêm sendo tomadas pelo Alexandre de Moraes. Ele era o caçula da corte, o mais novo dos ministros, quando ele assumiu o primeiro inquérito, esse do fim do mundo. E agora aparece o dono do Supremo. Vamos agora ver o que acontece com a Carmen Lúcia, por exemplo. Ela disse numa reunião lá do TSE que aceitaria a censura, que é indefensável, ela disse, é inaceitável, mas, diante de condições excepcionalíssimas, palavras dela, ela ia topar até o dia da eleição. A eleição já acabou faz tempo e a censura continua. E ela vai assumir a presidência do TSE em agosto. E de agosto, ela assume um pouco antes, porque o presidente que sai, no caso o Alexandre, ele sai um pouco antes do fim do mandato, não chega a 2 anos. O vice fica durante um tempo na chefia. Como é que vai ser? Ela vai presidir ou quem preside é o presidente do CIED, esse monstrengo que foi criado agora, que é o Moraes.
Carmen Lúcia vai aceitar isso aí? Ou vai aceitar a censura? Porque o que houve durante a campanha eleitoral de 2022 foi censura. Claro que foi. É das palavras da própria Carmen Lúcia. É hora, então, de outros ministros, o próprio Fux, que é o único magistrado, né, que foi juiz de carreira entre eles, é hora dessa turma aí perceber que ou se recua organizadamente agora ou vai ser aquela confusão, porque ninguém aguenta mais a situação. É outro país. Que democracia eles estão defendendo? A que censura? A que prende arbitrariamente? A que mantém preso sem julgamento? A que prende alguém, um deputado indultado pelo presidente da República? Isso não é democracia. O Alexandre de Moraes tem reescrito o livro dele sobre a Constituição o tempo todo para justificar as mudanças que ele tem adotado, as decisões que tem adotado, que contrariam o próprio livro do Moraes, os anteriores. Então, se você pegar o sujeito que leu esse livro em 2010 e um que lê agora, sai uma briga e os argumentos usados são do mesmo autor. Esse tipo de esquizofrenia precisa acabar. O Brasil não é democrático e precisa voltar a ser. Pois é, Silvio, além da discussão jurídica ali, né, entre esse trio aí bastante ruidoso no STF. E não são egos pequenos, né? Mas, Paula, eu queria trazer um olhar aqui, né, um outro ponto, concordo com tudo que foi dito aqui pelo Piotr, pelo Augusto, que é a ótica da reportagem. Essa reportagem tem toda a cara daquilo que a gente chama em jornalismo de plantação. Isso foi uma reportagem plantada. É um grupo de ministros do Supremo, basicamente formado por Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que tem dado as cartas na corte, tentando envenenar o ministro Luiz Roberto Barroso, que hoje tem a caneta de presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho a percepção que o ministro Luiz Roberto Barroso está preocupado com o destino da instituição Supremo Tribunal Federal, que ele não está de acordo com esses inquéritos que já foram longe demais. Que o ministro Luiz Roberto Barroso, até pela sua história, e não estou aqui defendendo o ministro Luiz Roberto Barroso, mas eu tenho a impressão de que ele está preocupado com a instituição que preside e não preocupado em manter um consórcio de poder dentro da própria corte, inclusive, que dialoga em converscotes noturnos com o presidente da República e com o ministro Ricardo Lewandowski, como trouxe aqui o Piotr agora há pouco, um jantar que aconteceu nessa semana. Então, até porque o ministro Luiz Roberto Barroso ficou de fora desse jantar. Será que ele foi convidado? Então, essa é a impressão que fica de tudo isso. Uma dupla de ministros enfraquecida, essa dupla Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Claro que eles têm o apoio do Flávio Dino, porque o Flávio Dino simplesmente foi transferido para o Supremo Tribunal Federal. Ele era de um poder, cruzou a praça dos três poderes, foi para o outro, saiu do Ministério da Justiça e foi para o Supremo Tribunal Federal. E o ministro Ricardo Lewandowski fez o caminho contrário, saiu do Supremo Tribunal Federal e foi para o Palácio do Planalto com uma breve escala para defender a JBS, uma empresa que tem interesse no Supremo Tribunal Federal, um cabaré chamado Brasil, é disso que se trata. Mas finalizo, Paula, lembrando que o ministro Luiz Roberto Barroso já teve um dos embates mais tensos e duros com o ministro Gilmar Mendes da história da corte. E não faz muito tempo, foi em 2018, quando ele disse, olhando para o ministro Gilmar Mendes, o senhor é uma pessoa horrível, o senhor é uma mistura de mal com atraso e pitadas de psicopatia. Essa frase existe, está disponível no Google, para quem quiser relembrar essa cena. Não sei se ele mudou de opinião em tão pouco tempo. Eu acho que eles se reuniram de alguma forma para o que ele, Barroso, confessou, derrotar o bolsonarismo. A partir daí, a agenda é outra. O Barroso parece estar preocupado com o STF como instituição. Só para complementar esse comentário perfeito, Lúcio, concordo inteiramente com você e aproveito para comunicar aos leitores, aos que ainda leem esse tipo de reportagem, o seguinte: toda vez que algum repórter da TV
Se algum repórter da TV tivesse mexendo no celular, olha, eu conversei com as minhas fontes do Supremo. Fontes do Supremo, pode traduzir para Gilmar Mendes. É ele. Eu só vou aí veio aquela carretinha atrás do Elon Musk, opa, todo mundo falando. Eu ainda tenho minhas dúvidas sobre esta imprensa que sempre passou a mão na cabeça ali do pessoalzinho ali, que agora tá falando isso. Eu ainda tenho minhas dúvidas ali, que assim, eles pensam de uma forma, pode queimar o nosso filme lá para fora, então é melhor a gente ir no barquinho do Elon Musk. Tem tudo isso, tem que pensar nisso também. Ninguém muda de raciocínio diferente assim de uma hora para outra. Esses jornais aí eram acostumados a bajular essas pessoas aí, ó. Era acostumado a bajular. Aí estão querendo entrar ali no barquinho do Elon Musk, como ele está sendo está sendo um dos assuntos mais comentados. O Elon Musk, né, essa guerra, pelo menos aqui no Brasil. Aí o que a mídia ali, a velha mídia quer fazer? Quer subir no hype dele. Mas pode desconfiar dessa mudança de opinião de repente. Pode desconfiar. O que o Elon Musk fez foi abrir um horizonte. Aí estão escolhendo para onde eles vão. A direita aqui se fortaleceu, né, porque sozinho a gente já estava vendo como estava. Pode ser que essa levantada do Elon Musk, pode ser que deu uma freada ali nesse pessoal que estava mandando e desmandando, né, perseguindo, fazendo busca e apreensão por um tempo. Mas vai depender do Elon Musk. Vai depender dele. Se ele continuar firme, colocando a boca no microfone para falar, para esbravejar, fazendo seus tweets ali, revelando, vai baixar cada vez mais a bola desse pessoal. Só que se ele parar por aqui, daqui a um tempo eles voltam de novo a querer mandar e desmandar no país. Então assim, pessoal, essa imprensa, essa velha imprensa, eles estão navegando assim, ó, eles estão indo, eles sabem o que é bom para eles, eles sabem qual assunto, eles não estão nem aí pro Brasil, eles não estão nem aí para esse assunto. Eles sabem qual é a notícia que está bombando no momento, né? Eles sabem. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo e no crescimento do canal. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu!